cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Pastores Dabo Vobis, diz o profeta Deus, através do profeta Jeremias: eu vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Promessa bonita de Deus, que é uma maneira que Ele manifesta, segundo o meu coração, segundo o amor que Ele tem por nós, nesse carinho que Ele tem por nós, esse cuidado de nos dar guias, nos dar pastores. Já no Antigo Testamento, o próprio profeta Jeremias, reis como o rei Davi, sacerdotes, guias do povo como Moisés. E também no Novo Testamento, depois de Cristo, Deus continua mandando pessoas iluminadas, que com a graça e com uma vida, com uma correspondência ao Evangelho, são para nós luz, são para nós guia, uma orientação. E dentre essas pessoas, a Igreja vê por bem, inclusive, dar um sentido oficial de que aquela pessoa é um exemplo para os fiéis cristãos. Isso se faz através da canonização, que a pessoa é declarada santa. Então, agora aquela pessoa é uma luz, é algo oficial, que olha, pode imitar isso daqui que é um caminho bom para seguir o Evangelho. E a gente está vivendo uns dias, então, o mês de junho é um mês repleto de santos muito importantes, daí as festas juninas, porque são santos muito tradicionais na piedade brasileira, como Santo Antônio, como São Pedro e São Paulo, no final do mês. Amanhã São João. Estava hoje no seminário lá em Viamão, fizeram lá uma fogueira toda preparada de 5, 6 metros de altura, um negócio assim, colossal, que eles vão pular, quero ver pular aquilo ali amanhã, Mas que pular, se não é no dia de São João, queima o pé, tem que pular só no dia de São João, que aí garante. Mas de fato, São João é um santo muito grande, é um exemplo muito bonito para a igreja, Convém que ele cresça e diminua a retidão de intenção de São João de sair de jogo quando Jesus entra em campo. É um homem que quer fazer a vontade de Deus e mais nada, não quer nada para si, recebe um grande elogio do Nosso Senhor. Então é um exemplo, cada santo tem uma mensagem muito importante para a gente absorver, para a gente crescer com aquilo. Ontem foi São Thomas More, um santo impressionante, Tem filmes sobre a vida dele, toda uma história muito tocante, um homem casado, um jurista, muito bacana, ver de São Thomas More. Um homem público na Inglaterra. E, em meio a esses santos, também vamos comemorar, sábado, dia 26, o dia de São José Maria. São José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei. E assim como com outros santos, a Igreja, quando canoniza alguém, quando declara que alguém é santo, ela tipicamente adota um dia do ano para fazer aquela memória litúrgica, assim se chama, daquela figura, e aprova textos concretos litúrgicos para aquilo. Os mais importantes são os textos da missa. Tipicamente aqui em Porto Alegre, todos os anos a gente tem uma missa em honra de São José Maria, uma missa pública, nos últimos anos foi feita na catedral, reunindo um pouco as pessoas que têm devoção a São José Maria, que frequentam os meios do Opus Dei. Ano passado não tivemos, e esse ano, para já, não teremos também essa missa, digamos, pública e organizada. Haverá, talvez em outubro, alguma coisa assim, por ocasião dos 2 de outubro, 6 de outubro. Mas haverá também missas nas paróquias, párocos que vão, por iniciativa própria, do Porto Alegre, eu sei de 2 pelo menos, uma também em Novo Hamburgo, que vai ser celebrada pelo bispo. Mas não vai haver aquela missa assim grande, oficial, organizada. Mas para isso, então, eu resolvi trazer um pouco a missa para a nossa meditação, para não deixar passar em branco essa festa de São José Maria.
para meditar nessa mensagem, na riqueza que ele tem para nos comunicar, através dos textos da missa dele. Que textos? Se a gente tirar o prefácio, que é um pouco parte da oração eucarística, e as antífonas, que são citações bíblicas, sobram 3 orações. Uma oração no começo da missa, uma bem no meio e uma no final, bem no final. A oração coleta, que é logo depois do Senhor tem piedade de nós, do Kyrie e do Glória. Sobre as oferendas, que é bem no meio da missa, logo antes começa a oração eucarística, o prefácio. E a pós-comunhão, que é no finalzinho, logo antes da bênção final e despedida, né? Então, mais ou menos. E me parece que essas 3 orações resumem bem a mensagem de São José Maria, ao mesmo tempo que se referem, a gente pode referi-las a 3 momentos assim que Deus foi mostrando para São José Maria essa mensagem, né? 3 eventos na vida de São José Maria. Vamos então às orações, começando pela coleta. Diz assim: Senhor nosso Deus, que na igreja escolheste São José Maria, sacerdote, para anunciar a vocação universal à santidade e ao apostolado, concedei-nos por sua intercessão e exemplo que, através do trabalho cotidiano, nos identifiquemos com Cristo, vosso Filho, e sirvamos com amor ardente a obra da redenção. Essa é a oração coleta da missa de São José Maria. A oração coleta é mais importante, é um pouco o que diz o que é essa missa que a gente está celebrando. É para São João Batista, é a missa pedindo, sei lá, pela paz no mundo, pedindo pelos doentes, pedindo para tempos de pandemia, de contágio universal. Então, cada missa coleta expressa qual que é o objetivo da missa. E aqui toca um ponto muito central da mensagem de São José Maria, né? Quando a igreja aprova essas orações, ela se preocupa, de fato, em estudar a mensagem que aquele santo tem para contribuir para o mundo, né? E fala e resume aquilo. E aqui fala direto uma coisa muito central da mensagem de São José Maria, que o escolheste para anunciar a vocação universal à santidade e ao apostolado. E aí vai um pouco voltar a essa ideia, né? Então, ajuda, né, a que nós, configurando-nos com Cristo, ou seja, sendo santos, servamos ardentemente a obra da redenção, fazendo apostolado, né? Ele falava como duplo fim da sua obra, é isso, né? A santidade de cada um e o apostolado que a gente faz, né? A minha união com Deus, e depois que essa união seja algo que se transmita para outras pessoas, né? Santidade, apostolado, minha configuração com Cristo e realizar a missão de Cristo, que é a redenção, que é levar essa salvação às outras pessoas à minha volta. E é interessante, né? Que Deus escolheste São José Maria para anunciar. Deus chama São José Maria para que ele chame outras pessoas. A vocação de São José Maria é anunciar a vocação universal à santidade. E como é que ocorre? Ou seja, ele é chamado para que ele nos comunique algo importante e grande, né? E a vocação dele vai ser chamar, a chamada dele vai ser chamar, né? Quando é que isso começa? Qual que é o evento que me parece oportuno trazer aqui à nossa consideração? Um evento que a gente conhece como as pegadas na neve. São José Maria, quando tinha, 16 anos, me parece, que tinha acabado de cumprir, ou estava quase cumprindo, está na cidade de Logronho, na Espanha, onde ele sai na rua, nevou muito, era janeiro, inverno lá europeu, e ele viu então um monge carmelita, um frei carmelita andando descalço, viu as pegadas daquele frei, né, que era um frei dos carmelitas descalços, e por isso eles andam com sandálias, me parece, né, não propriamente descalços, mas com calçados abertos, né. E aquilo mexeu com ele, né? Nossa, esse cara deve estar com o dedão dele ali, o dedinho, sei lá, né? Imagina, eu já estou com frio, imagina esse sandália aqui, enfiando o pé nessa neve, né? E aquilo lhe chocou. Por que ele está fazendo isso, né? Ele falou, não, porque é a penitência. Os carmelitas descalços andam descalço por penitência, por oferecer aquilo para Deus. E ele falou, nossa, como é que uma pessoa faz isso para Deus assim, né? Bem, faz sentido, mas... E eu? O que eu faço para Deus? E aquilo lhe mexeu, né? E a partir dali ele não conseguiu mais ficar, ele entrou uma inquietação que não deixou mais continuar com a sua vida como se nada tivesse acontecido. Ele foi sentindo, né? Ele falava que Deus, comecei a saborear o amor e a experimentar que Deus me pedia algo grande que fosse amor. Eu tive a ocasião de estar lá uma vez em Logronho, e justamente estava um padre, um historiador, falou, olha, aqui foi as pegadas na neve. Uma hora a gente estava ali visitando a cidade.
eu rezei ali para São José Maria pedindo, né, pela minha vocação, pelo Opus Dei. Aqui foi onde tudo começou, eu pensei, né? Aqui, né? Aqui começou a vocação de São José Maria, que Deus começou a chamá-lo, começou a tocar o seu coração. E ele se deixou tocar, e ele se deixou conduzir. Isso vai levá-lo a entrar para o seminário, não com a consciência de que aquilo era a resposta, mas para se fazer mais disponível para qual fosse o que Deus lhe pedisse, né? E só anos depois, 10 anos depois, em 1928, aí Deus vai lhe dar a resposta, vai lhe mostrar o Opus Dei, que Deus queria para ele que fizesse o Opus Dei, que fizesse essa instituição, que levasse ao mundo essa mensagem, que todos os fiéis estão chamados a ser santos, né? E é isso então que a gente começa a missa de São José Maria pedindo essa consciência, né? Concedei-nos, por intercessão e exemplo, que através do trabalho cotidiano nos identifiquemos com Cristo, vosso Filho, sejamos santos, e sirvamos com amor ardente a obra da redenção. Todos nós, né? Configure com Cristo, seja outro Cristo, alter Christus, ipse Christus, o próprio Cristo, dizia São José Maria. Antes, quando ele vai transmitir essa mensagem, aquilo choca, aquilo é um certo escândalo. As pessoas falam que que é uma heresia que ele está falando. Por quê? Porque havia essa ideia de que havia dois tipos de cristãos. Uns poucos chamados realmente à santidade, que são os que vão abandonar o mundo, vão viver uma vida religiosa, de consagração a Deus, vão ser sacerdotes, freiras, monges. E depois, o resto da galera, digamos assim, né? E esses vão procurar ir para o céu, né? Então, esses vão tentar... Mas não vão ser santos, né? Não vão no máximo ir para o céu. E Deus mostrou para São José Maria que não é assim. Todo fiel cristão, em virtude do batismo, da consagração do batismo, está unido a Cristo, está chamado a ser santo. Deus a todos nos chama, e chama a maioria a ser santo no meio do mundo, sem abandonar as realidades cotidianas do dia a dia, se casando, trabalhando numa empresa, estando ali metido na política, ou no esporte, ou nas artes, ou no que for, né? Sem abandonar as realidades humanas, levando aí a graça, a luz de Deus, sendo santo aí. E a vida de São José Maria foi comunicar, assim, e se acordar às pessoas. Olha, Deus te quer santo. Tu recebeu a graça no batismo que te faz que seja uma nova criatura. O velho passou, agora tu não vivemos mais por nós, para Ele, diz São Paulo, né? E é importante que a gente tenha essa convicção. Será que eu tenho essa clareza, essa consciência da grandeza da minha vida como cristão, da minha missão, em virtude do meu batismo, em virtude da minha crisma, da minha unção, eu fui ungido. A gente é ungido como Cristo. Cristo significa isso, ungido, Christos. Todos nós poderíamos dizer aquelas palavras que Nosso Senhor lê na sinagoga de Nazaré e aplica a si, né? As palavras do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano da graça da parte do Senhor. E ele fecha a Bíblia que leu e diz, hoje se cumpriram essas palavras. Nele mesmo, ele está dizendo, né? Em mim, eu sou esse ungido de Deus que estou enviado para esse mundo, para proclamar. Cada um de nós pode dizer isso hoje. Deus me escolheu, Deus me ungiu. Deus me chama a ter uma vida maravilhosa, a continuar essa vida de Cristo, essa missão de Cristo, a obra redentora no mundo. E a mensagem de São José Maria de uma maneira, isso, né? Tu está chamado a isso. Tu recebeu essa missão. Essa é a tua vida, esse é o teu caminho. Não penses que tu é um figurante, né? Tá numa segunda linha, um coadjuvante. Não. Deus te quer santo. Santo para valer. Então, essa é uma primeira ideia, né? Depois, oração sobre as oferendas, ou também chamada super oblata, diz assim: aceitai, Pai Santo, estes dons, entre o ofertório e o prefácio, ou seja, a oração eucarística. Então, a gente acabou de trazer o pão e o vinho, e agora, então, a gente vai oferecer. Então, essa oração sobre as oferendas. E ali, com o pão e vinho, a gente coloca a nossa vida também. E por isso a oração está nesse contexto, né? Aceitai, Pai Santo, essas oferendas que vos oferecemos. Ontem, no jantar, eu peguei
na tigela com arroz. Antes da hora, peguei e fiquei assim, para aquecer a minha mão, no fundo, né? Porque tava... Não, estou oferecendo aqui para Deus o arroz e tal. É um pouco o gesto, né, de oferecer para Deus, mas na verdade ali quentinho eu gosto assim de pôr assim na xícara de café, né? Às vezes é gostoso para esquentar os dedos, né? Não, a gente está um pouco isso, né? Aceitai, Pai Santo, estes dons que vos oferecemos na comemoração de São José Maria, para que, pelo sacrifício de Cristo consumido no altar da cruz e que se torna presente neste sacramento, vos digneis santificar todas as nossas ações. Então essa é a oração. E eu queria, para explicá-la, me remeter a um outro episódio da vida de São José Maria, agora no ano de 1931. O ano de 1931 foi muito importante. Deus mostrou para São José Maria o Opus Dei em 1928. Portanto, a mensagem da chamada Universal da Santidade é no dia 2 de outubro de 1928. No entanto, o ano de 31 foi o ano que teve muitas novas luzes fundacionais, a gente diz assim, as biografias deles chamam assim, né? Que Deus foi perfilando aquela mensagem através de muitas luzes, em concreto, muitas locuções, essas frases que ele escutava, né, de Deus. E uma delas, das mais importantes, foi no dia 7 de agosto de 31. Ele estava justamente celebrando a missa, foi uma locução que veio durante a missa, e lhe vieram as palavras que estão no Evangelho de São João, que Jesus diz, né? Ego si exaltatus fuero a terra, omnia tran ad me ipsum. Eu, quando for elevado sobre a terra, tudo atrairei a mim. E são palavras que depois remete um pouco àquilo que São Paulo vai falar aos Colossenses, a recapitulação de todas as coisas em Cristo. Cristo se faz cabeça de tudo, digamos, tudo converge para Cristo, ele atrai a si toda a criação, todos os homens, todo mundo, né, na cruz. E eu, quando for levado sobre a terra, está falando da cruz, tudo vou atrair a mim. E vai ser a porta, então, para o céu, para o Pai, né? E São José Maria entendeu que Deus estava explicando para ele essa mensagem que ele tinha que comunicar ao mundo. Que os fiéis, cabem aos fiéis leigos, estando metidos em todas as realidades humanas, cristianizar, animar, através da mensagem do Evangelho, todas as realidades a partir de dentro. Aí onde cada um vai estar. E ele entendeu isso, e ele terminou a missa, e ele pegou uma agendinha que ele tinha, onde ele anotava as luzes que Deus lhe dava, e ele fez um desenho. E o desenho foi um círculo e uma cruz. Então hoje se conserva essa agendinha, né? Que é o chamado selo da obra, que é esse, às vezes a gente fala de símbolo, né? Enfim, o termo mais específico é isso, o selo, né? É o mundo e a cruz circunscrita, a cruz no meio do mundo. E significa isso, né? A mensagem de Cristo no meio das realidades humanas, atraindo a si todas as coisas, porque em cada uma delas, vai nessa escola, nesse time de futebol, nessa encontro de família, tem ali uma pessoa que está lutando para ser santa, que faz oração, que vai na missa, que se confessa, que procura fazer apostolado. E ela vai ser então o fermento na massa que vai santificar aquele escritório, aquela planilha do Excel, aquele atendimento, aquela vacina, sei lá, né? Porque ela está santificando aquilo. Ela tá na presença de Deus, ela se confessou anteontem, ela comungou, ela fez oração, rezou o terço, e tudo que ela faz, então, tem um valor sobrenatural. E ela ofereceu o seu dia a Deus logo de manhã cedo, e por isso tudo que ela faz se torna uma oferenda a Deus, né? Uma oblação. E é bonito, então, que essa oração, que essa mensagem esteja agora, nesse momento da missa, na oração sobre as oferendas, para nos lembrar que tudo que a gente faz, então, né, aceitai esses dons que vos oferecemos, né, para que tudo isso, para que vos digneis santificar todas as nossas ações. Tudo se torna santo. São José Maria, ele dizia que a missa havia de ser o centro e a raiz da nossa vida interior. Porque se tudo que eu vou fazer vai ser para a glória de Deus Pai, na missa é onde eu vou oferecer, eu vou entregar isso. Não sei, se eu trabalho aqui pela minha esposa, os meus filhos, ótimo, mas depois tem que chegar uma hora que todo o meu dia eu estou fazendo aquilo por eles, ótimo. Mas chega uma hora que eu vou pegar e vou entregar, toma aí, né? Vou dar ali o presente, vou trazer o pão, o leite, sei lá, né? Se eu só, e depois não tem a entrega, a oferta, né? A oblação, isso que é a oblação, essa entrega. Então aquilo fica uma teoria, né? Então a missa é o lugar onde a gente vai, ok, vou fazer todo o meu trabalho, vou fazer por amor a Deus, para me identificar com Cristo, e a missa é onde eu vou oferecer isso, me unindo ao sacrifício de Cristo.
O sacrifício na cruz que se torna presente sobre o altar. É o mesmo sacrifício que se torna presente aqui. E ali é o sacrifício dele e meu, por Cristo, com Cristo, em Cristo. Né? Que eu estou colocando ali, na patena, no cálice, o meu trabalho de ontem, aquela pequena mortificação, a paciência que eu tive com aquele cliente, o meu esforço para levantar na hora, no frio, mas eu lutei, tudo aquilo que eu faço, eu estou fazendo por amor, unido a Cristo, por amor ao Pai, entregando aquilo ao Pai. E através, então, do Espírito Santo, tudo aquilo se une no sacramento, na graça, né? E se torna, então, um caminho de santificação, um objeto, de instrumento de amor a Deus. E é interessante, se o primeiro ponto da meditação falava que, igual aos religiosos, os leigos estão chamados à santidade, nesse segundo ponto a gente pega o que nos diferencia dos religiosos, o que é específico da vocação do leigo, que é estar no meio do mundo, santificar todas as realidades humanas a partir de dentro. Isso é específico da vocação secular, da vocação laical. Então, ajuda a gente a entender isso, né? A grandeza dessa vocação de santificar tudo que eu toco. São José Maria, ele falava do rei Midas, tudo que ele tocava virava ouro. No Brasil tem esse livro, eu li no colégio, mas não lembro, O Menino do Dedo Verde, né? Tem uma história, um livro famoso, né? Acho que tudo que ele tocava crescia a planta, né? Não lembro bem, né? Mas é um pouco essa coisa, né? E um fiel em estado de graça, tudo que ele faz se torna para a glória de Deus Pai. Se ele está, né, unido a Cristo, de alguma maneira é Cristo que está fazendo aquela ação. Está dando glória a Deus, aquela pequena ação que ele está realizando. Se ele faz aquilo unido a Cristo por amor ao Pai, aquilo tem valor sobrenatural, tem uma transcendência eterna. É ouro, é mais do que ouro. É vida, tem uma vitalidade divina. Então esse é o segundo ponto da mensagem de São José Maria, que fica claro nessa oração sobre as oferendas. De fazer toda a minha vida, tudo aquilo que eu faço por amor a Deus, uma oferenda. O amor que é isso, é o Espírito Santo, né? O Espírito de amor que é o dom, né? Que santifica então todas as minhas ações me unindo a Cristo. E por último, então, temos a oração pós-comunhão. Já depois da comunhão, já quase acabando a missa, diz assim a oração na missa de São José Maria. Senhor nosso Deus, nós os pedimos que a recepção deste sacramento, na celebração de São José Maria, fortaleça em nós o espírito de vossos filhos adotivos, para que, abraçando fielmente a vossa vontade, percorramos com alegria o caminho da santificação. E aqui um último episódio da vida de São José Maria que eu queria comentar é ainda no ano de 1931, já depois do 7 de agosto, o 16 de outubro. O que acontece nesse dia? Se no dia 7 de agosto é importante, nasce aí o selo da obra e toda essa compreensão da santificação das realidades humanas, no dia 16 de outubro é o dia que São José Maria diz que ele teve a sua oração mais elevada da sua vida. Ele estava numa situação da Espanha muito complicada e da vida dele, de saúde, financeira, familiar. Estava nas vésperas da Guerra Civil Espanhola, estavam começando a queimar as igrejas por toda a Espanha, estava um caos, né? O rei tinha ido embora, se autoexilou da Espanha, foi proclamada a Segunda República Espanhola. Estava um caos social. E no meio daquela confusão, então ele teve aquela oração de se sentir profundamente filho de Deus. Ele estava num bondinho, abriu um jornal para ler, mas ele veio uma oração muito poderosa assim na sua alma. Ele fechou aquela hora, desceu do bondinho e disse que ele ficou andando pelas ruas de Madrid, repetindo duas palavras. Abba, Pater, Abba, Pater, Pater, Abba. Meu pai, meu paizinho, Abba, é o familiar assim para papai, né? A coisa dos hebreus. Aqui Jesus reza assim, né? Meu papai, né? Meu pai. Eu tinha a mesma palavra praticamente nessas duas, na forma latina e hebraica, né? Abba, Pater, Abba. E ele como que estava meio bêbado, assim. As pessoas devem ter achado que eu estava louco, ele pensava depois, né? Porque ele estava num raptus, assim, né? Místico, numa coisa que ele estava ali meio que flutuando, né? Às vezes a gente tem um pouco essa coisa, né? Uma oração que nos eleva e a gente fica ali. E ele teve isso durante aquele uma hora e meia, 2 horas. Baseado nisso, Deus é meu pai. Tu é meu filho, como Deus lhe dissesse. Tu te dá conta, tu é meu filho. Então, essas coisas, sabe, que estão acontecendo, os medos, as tuas apreensões, tranquilo, né? A tua vida está nas minhas mãos. Nada pode acontecer contigo que eu não o permita. E se eu permito é para o teu bem, está tudo sob controle, né? Um pouco essa mensagem, né?
E é muito interessante isso daqui. A partir daí, ele disse, olha, a gente deveria ancorar toda a nossa espiritualidade nessa consciência muito viva da nossa filiação divina, que somos filhos de Deus. E ele disse que ficou gravada na sua alma para não se apagar nunca mais essa consciência. Deus é meu Pai. Deus está junto, não é uma força cósmica distante ou um juiz severo, pronto para me julgar e ver se eu não bateu aqui que estava na lei, falhou, já era, né? Não é assim. Eu tenho que encarar toda a minha relação com Deus, toda a minha vida de piedade, a partir daí, dessa convicção. Deus é meu Pai. Deus me ama como pai. Me ama como uma mãe, mais, né? Pode, por acaso, uma mãe esquecer do seu filho? Pois ainda que pudesse, eu nunca me esquecerei de ti. Diz ele no Antigo Testamento, né? Deus nos ama dessa maneira. Que grande coisa, diz São João, né? Que sejamos chamados filhos de Deus e o somos de fato. E o sejamos de fato, é que nós somos filhos de Deus. É uma grande coisa esse negócio, né? Então, isso nos dá o contexto para fechar um pouco a mensagem de hoje, né? Se a primeira oração, a primeira ideia é isso, a coisa grande que estamos chamados, a nossa vocação, missão de configurados a Cristo, ser santos, fazer apostolado, ser outros Cristos, unindo ao Pai e levando as pessoas para Deus, o que eu tenho que buscar, né? A segunda ideia é como que eu faço isso? Como é que eu vou me santificar se se a minha vocação no meio do mundo? Santificando essas realidades, oferecendo a Deus tudo o que tu faz. Aí no meio desse mundo, levando para Deus esse mundo. É o como. Primeiro é o que, depois o como. E na terceira ideia é o contexto em que isso vai se dar. Onde é que eu me encaixo isso daqui? Encarando a minha vida como algo que veio de Deus, tudo aquilo vem de recebendo esse mundo como presente de Deus que é meu Pai, e devolvendo para Ele. No ofertório a gente recebe, né, o pão, o vinho, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos oferecemos. E para nós se vai tornar pão da vida. Então a gente pega aquilo que eu recebi de Deus e volta a entregar trabalho, põe o meu carinho, põe o meu amor e eu volto a oferecer aquilo para Deus. É isso, né? A filiação divina é isso, tudo ancorado aí. E por isso a vida fica, mesmo o caminho da santidade, não se torna uma coisa pesada, como poderia ser, parecer para alguns. Muito difícil ser santo, muito assim exigente a moral cristã. E São José Maria, ele fala, não, ele pregava o caminho da alegria, o caminho, uma ascética sorridente, ele falava, né? Uma ascese sorridente, feliz. E isso diz a oração, né? In sanctitatis via lete ambulemos, para que, abraçando fielmente a vossa vontade, percorramos com alegria o caminho da santificação. Não como um peso que me esmaga, mas como alegria. E é interessante que isso esteja no final da missa, porque quando a gente já está terminando agora, né? Ite missa es, né? Vai embora, né? Um pouco, ide em paz, o Senhor vai embora, porque eu vou ter que ir lá limpar a igreja, né? Ide em paz, né? Sai daqui, né? Um pouco, termina, né? E a gente poderia pensar, bem, na missa ali, ótimo, né? Estou ali com os anjos louvando a Deus. Mas depois eu vou chegar em casa, sabe? E vai ter ali, né, a minha irmãzinha que vai pegar no meu pé, ou meu pai, vou ter que enfrentar aqui aquela lista de cálculo 3 ali, que é um negócio, né? Vou ter que enfrentar o meu chefe, porque agora... E aí, bem, eu estou ali, como a gente está num retiro, e ótimo, naquele retiro eu estou rezando, mas depois, né, vou chegar em casa, e os problemas, e o mundo, essa coisa de santificar o mundo, ok, é bonita na teoria, mas depois a minha vida, sabe, concreta, não sei, as coisas parecem meio fora de lugar, sabe, meio tortas, eu mesma, né, com os meus problemas. Então, a solução para isso é isso, entender que, olha, tudo isso veio de Deus, sabe, Deus é meu Pai. Não há nada, digamos, torto que não se possa desentortar, não é nada que não possa me santificar, nenhum problema que não seja, Deus esteja esperando de mim uma resposta de amor, um crescimento, um desafio, que aquilo vai me aproximar dele. Se eu abraço aquilo como Cristo abraçou a vontade do seu Pai, né? E ofereceu a sua vida, né? E assim eu vou enfrentar essas coisas com essa convicção, com esse espírito de vitória dos filhos de Deus. São José Maria falava, né? Com o peito emproado, caminhando no meio do mundo, com essa convicção, com essa segurança, com esse complexo de superioridade dos filhos de Deus. Então, que bom que a gente tenha também presente isso, né? Para enfrentar esse caminho com alegria e as dificuldades que teremos que enfrentar com muita confiança, com muita visão sobrenatural. E aqui, acho que dá para a gente enxergar nesses 3 pontos, já para terminar, a nossa relação, nosso caminho para o céu, como relação com as 3 pessoas da Santíssima Trindade, né? Somos filhos de Deus, essa é a última ideia, né?
que vou me configurar com Cristo para realizar sua missão, a minha união com a segunda pessoa, e através do sacramento, através da graça, o Espírito Santo, né, que me santifica e santifica as minhas ações, né? O Pai e o Filho e o Espírito Santo. E ninguém viveu essa união mais intensamente do que Nossa Senhora. Filha predileta de Deus Pai, que só queria buscar a sua vontade, sempre, né? Faça-me segundo a tua palavra, recebendo e levando o Espírito Santo para onde quer que ela fosse. Quando visita a sua prima Isabel, já ela chega lá e comunica o Espírito Santo, né? João Batista, no ventre de Isabel, já pula, né? Onde Nossa Senhora chega, ela chega comunicando a graça, né? Chega ali causando, né? Isabel fica ali já, né? Porque o que ela toca, brota o Espírito Santo, né? É um pouco assim Maria, né? Ela, cheia de graça, transborda a graça de Nossa Senhora, né? O Espírito Santo se comunica através dela. E vivendo essa vocação de mãe de Jesus, né? Mãe de Deus, mais unida a Cristo do que qualquer um, né? A vocação mais elevada que se pode conceber para uma criatura. Então, peçamos a ela, para terminar, que por ocasião dessa memória litúrgica de São José Maria, nos ajude a olhar a nossa vida de cada dia, ordinária, com um renovado sentido da grandeza que estamos chamados a viver as pequenas realidades de cada dia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda